Olá, meus amores! É muito bom estar aqui com vocês para mais um ano. E primeiro eu quero me apresentar. Eu sou a Daisy, tá? Professora de biologia de vocês. E como é que a gente vai começar esse ano? A gente vai começar esse ano falando para vocês o que a biologia estuda. Biologia. Logia significa estudo e bio, vida. Então, biologia estuda a vida, né? Os seres vivos, tá? Então, a biologia estuda plantas? Sim. Estuda os seres vivos? Sim. Qualquer tipo de animal, gato, cachorro, periquito, papagaio, tudo. A biologia também estuda. A biologia também estuda os minerais que estão na Terra. A biologia também estuda. Vocês estavam acostumados a vir de lá, né, do ensino fundamental, onde vocês tinham ciência. A ciência de vocês agora chama-se biologia, tá? Que aí agora a gente vai estudar o que vocês já viram lá em ciências, mas agora um pouquinho mais aprofundado, tá bem? E o nosso primeiro conteúdo é a origem da vida na Terra, tá? A origem da vida na Terra, as teorias que a gente tem aí, né, de vários cientistas falando de como é que teria surgido a vida na Terra. Né? Todo mundo ali vivia feliz e contente, mas da onde viemos? Como viemos? Né? Então todo mundo tinha muita dúvida. Né? E aí tem vários teóricos que a gente estuda aqui em biologia logo no início desse primeiro ano, tá bem? Então, uma das primeiras teorias que vocês vão estudar aí no livro é a teoria que a gente chama de geração espontânea e biogênese, tá? A teoria da geração espontânea, o próprio nome já diz, geração espontânea. Muitas pessoas, muitos cientistas achavam que os seres vivos nasciam de matéria inanimada, de matéria morta. Por exemplo, eu tenho uma mesa, né? Aqui tem uma mesa, e de repente nascia um mosquito aqui do nada e saía voando. Eles achavam que era assim. Por quê? Eles não sabiam de onde veio, imagina, de onde veio o primeiro mosquito, né? Eles não enxergavam o ovinho ali pequenininho do mosquito, então eles achavam que a vida surgia de forma espontânea. Por isso o nome dessa teoria ficou conhecida como geração espontânea. Só que nem todo mundo acreditava nessa teoria, né? Como eles não viam de onde vinham os animais, os pequenos animais, os vermes, eles formularam essa teoria que chama de geração espontânea, porque nascia, né, esses animais nasciam, viriam de forma espontânea de matéria morta, de matéria inanimada, do nada, né? Ou então chamada também de abiogênese, tá? Geração espontânea é a mesma coisa que abiogênese. Abiogênese significa algo sem vida, vem de algo sem vida, abiogênese. Só que nem todo mundo acreditava nessa teoria, tá? Principalmente um cientista, né, que é famosíssimo, um italiano, né, que a gente conhece como Francesco Redi, tá? Ele fez um experimento muito legal mesmo, com pedaços de carne, potes de vidro e gaze, para comprovar que essa teoria aí da geração espontânea estava errada. Ele queria mostrar que essa teoria estava errada. Então o que ele fez? Ele colocou pote, né, um pote de vidro com uma carne ali dentro e deixou esse pote aberto. E botou outro pote com carne e tapou com gaze. Essas gases, gente, que as pessoas colocam em machucado, a gaze, ela deixa entrar o ar, porque ela é cheia de furinho, tá? Mas mosca, mosquito, né, um ser grande não entra ali. Então, ele colocou a carne dentro desses potes e observou o pote que estava sem a tampa, né, sem estar tampado com gaze, aberto, e observou aquele que estava tapado com gaze. Dias depois, ele viu o seguinte, que aquele pote que estava destampado sem a gaze, apareceu muitas larvinhas, tá? Muitas larvinhas andando naquela carne ali. E aquele outro pote que estava tapado com a gaze, não apareceu nada. Com isso, ele disse o quê? Olha o que ele pensou. Apareceu aquelas larvinhas ali na carne porque ele viu que as moscas visitavam aquela carne, aquele pote aberto ali. Então ele deduziu que as moscas entravam na carne, depositavam os seus ovinhos ali, e os ovinhos eclodiam e nasciam as larvas. E naquele outro pote tapado com gaze só entrava o ar.
mas não entrava a mosca. Então a mosca ela não teria como entrar ali e colocar os seus ovos. Por isso que ele não viu naquela carne que estava no pote tapado com gás nenhuma larva. Com isso, ele formulou a nova teoria chamada de biogênese. Ou seja, toda vida é proveniente de uma vida pré-existente, de uma vida que já existe. Ou seja, uma mosca, ela tem vida, ela é viva. Ela entrou naquele pote, colocou um ovo e nasceu a sua larvinha que depois ia virar uma mosca. Isso é o quê? Um ser vivo que veio de outro ser vivo. E essa teoria, essa nova teoria para a época, ficou chamada de teoria da biogênese. Então muita gente acreditou na teoria da biogênese, que realmente é a mais aceita atualmente, né, a teoria da biogênese. E todo mundo, a maioria dos cientistas ali acharam legal o experimento e acreditaram. Mas muitos cientistas começaram a dizer que aquilo ali, não, mas que tinha realmente animais que surgiam de forma espontânea. Começou crescendo novamente a corrente lá da abiogênese, tá? Então surgiu um outro cientista chamado Pasteur, Louis Pasteur. Ele é um cientista francês e ele resolveu fazer um experimento também, tá? E o nome do experimento dele chama pasteurização, tá? Vocês conhecem um monte de coisa na casa de vocês aí que são pasteurizados. O leite, por exemplo, leite pasteurizado, né? O que é o leite pasteurizado? É algo que já foi fervido, né, elevado a alta temperatura e depois colocado na geladeira, né, para manter ali sem vírus, bactérias naquele leite. É uma forma de conservação, que é chamada de pasteurização. E a pasteurização vem desse experimento aí de Pasteur, que ele fez, que ajudou a reforçar a biogênese, né, que um ser vivo vem de outro ser vivo. O que ele fez? Ele pegou um caldo, né, um caldo de carne, colocou dentro de um pote, né, de um vidro, assim, um balão, e esse balão tinha, a boca do balão, ele não era normalzinho para cima, não. Ele fazia assim, ó, igual eles falam que é tipo um pescoço de ganso, faz isso, ó, exatamente isso. Então, aquele caldo ali de carne, quando ele estava com esse bico fazendo isso, o ar, ele entrava, mas não tinha o quê? Não entrava nenhuma mosca, nada ali, aquele caldo permanecia estéril, né? Ele fervia aquele caldo de carne, deixava aquele caldo de carne ali, naquele vidro diferente, que fazia uma volta, né? Que não entrava animais ali dentro. E após ele deixou vários dias esse caldo ali e não apareceu nenhum micro-organismo, vírus, nada ali. Quando ele quebrou esse gargalo, que ele deixou aberto, né, o caldo de carne, o que aconteceu? Veio a aparecer micro-organismos ali dentro, o que comprovou que tinha, né, micro-organismos que estavam no ar, conseguiam entrar diretamente naquele balão. Como o gargalo tinha esse formato, os vírus e as bactérias que estavam no ar não conseguiam fazer esse movimento dentro daquele gargalo. Mas quando o gargalo era quebrado, rapidamente aquele caldo de carne que ele tinha fervido, que estava ali, tinha esfriado, aparecia micro-organismo ali, tá? Então esse experimento dele também ajudou a comprovar que a vida é proveniente de outra vida. Só existe vida ali se uma vida pré-existente conseguiu entrar ali ou seja proveniente dela, né? Como foi o caso das moscas também lá na carne. Tá? Então essas duas teorias são as principais teorias logo aqui no início que a gente fala de teoria de origem de vida. Então a gente tem duas teorias ali fundamentais, de Redi e de Pasteur, tá? Onde os dois fizeram teorias para comprovar que a teoria correta é a teoria da biogênese. Uma vida é proveniente de outra vida pré-existente. E a teoria que não é a correta, é a teoria da abiogênese, onde eles pensavam, né, que uma vida viria do nada. Por exemplo, os vermes, que algumas pessoas, né, têm aí no estômago, verme e tal, não tomam remédio de verme e ficam com vários vermes. Muitas pessoas naquela época tinham vermes e eles achavam que surgiu de forma espontânea.
Hoje a gente sabe como a gente contrai verme, não é? É com água suja, né? Com alimento mal lavado, que vem com o quê? Com os ovinhos invisíveis a olho nu, a gente não enxerga e a gente ingere aquilo. Aí aqueles ovinhos acontecem o quê na nossa barriga, no nosso estômago? Eclodem. E aí esses vermes passeiam ali pelo intestino, né? E a gente libera nas fezes. E essas fezes vão contaminar, né, o rio, o lago. Para onde essas fezes forem, elas vão contaminar, tá? E aí as pessoas são contaminadas com os vermes. Então hoje a gente sabe disso. Naquela época ninguém sabia disso. Então por isso que foi tão importante esses experimentos para comprovar a teoria da biogênese, tá? E isso tudo eu vou falar para vocês aonde se encontra aí no livro de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo e olhem aí, né? Teoria da abiogênese versus teoria da biogênese.